E nessa segunda-feira, a Câmara aprovou o texto base da regulamentação da reforma tributária. Foram 336 votos favoráveis e 142 contrários. A proposta inclui uma espécie de travas para evitar que a alíquota única ultrapasse os 26,5%. O governo cedeu e aceitou a inclusão das proteínas na cesta básica. Na votação dos destaques, que são sugestões de alteração no texto, os parlamentares aprovaram a emenda do deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, que incluiu carnes, peixes, queijos e sal na lista de alimentos isentos nos impostos. Os deputados decidiram ainda não submeter armas e munições ao imposto seletivo, que taxará itens prejudiciais à saúde ou à natureza. A emenda, proposta pela deputada Erika Hilton, do PSOL, foi rejeitada por 316 a 155. Depois da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou a aprovação da regulamentação da reforma tributária. Terminamos um dia que muitos há 2 meses atrás não acreditavam, e a Câmara, mais uma vez, por sua determinação de seus membros, consegue entregar ao povo brasileiro e ao Brasil uma reforma, de novo que eu digo, se não é a ideal, é a possível, com tantas divergências ideológicas, políticas, regionais, estruturais que nosso Brasil tem. Agora o tema seguirá para análise do Senado. O senador Eduardo Braga será o relator do texto e a previsão é de que a discussão inicie-se na Comissão de Constituição e Justiça só a partir de agosto, depois do recesso. Bom, Consta, quase 7 meses aí, né, depois da promulgação da reforma tributária, a Câmara ontem, então, aprovou por 336 votos a 142 esse projeto de regulamentação da mudança no sistema de impostos do Brasil. O texto, então, detalhou uma série de o funcionamento, né, dos impostos sobre o IVA, o imposto sobre valor agregado, definiu os temas ali da cesta básica, cashback, enfim, uma série de assuntos, mas o fato é que muitos especialistas não sabem ainda de fato como que todas essas regulamentações aí que foram aprovadas ontem vão impactar diretamente aí na vida dos brasileiros e se essa trava da alíquota padrão de 26,5% vai ser respeitada. Pois é, nada a comemorar nessa reforma. É curioso que vários votaram sem sequer saber o que estão votando. O próprio deputado Marcel Van Hatten denunciou que em 30 segundos para a votação surgiram coisas novas, né? É assim que se faz salsichas e leis, né? Então é um Frankenstein. Cada grupo de interesse, cada lobby foi apresentando a sua questão. Tem várias emendas, vários destaques que foram votados, e o produto final, na verdade, não dá nem para chamar de reforma. É um aumento de imposto, né? E esse gatilho, esse limite aí, isso aí é facinho do STF derrubar na frente, né? A gente sabe como é que funciona o Brasil. Então não tem nada para comemorar. A oposição comemorou com alguma razão o fato de ter conseguido incluir a carne, a proteína na cesta básica. O PT é tão cara de pau que tentou se apropriar desses créditos para efeito de narrativa, né? Óbvio que eles estavam contra isso, né? E foi sim uma vitória, digamos assim, uma batalha vencida numa guerra perdida pelo Brasil, porque o setor de serviços responde por, grosso modo, quase 70% do PIB, e esse vai ser o setor mais penalizado, né? Na frente vai haver aumento de carga tributária para varejo, comércio, isso não tem a menor dúvida. O cabo de guerra sempre estoura para o lado mais fraco, o cobertor é curto, todo mundo puxou para o seu lado, quem tem lobby mais poderoso, né, bancos, indústria, acabou se protegendo mais do que comércio e varejo. Então, eu não tenho dúvida que essa é uma reforma ruim. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que mostrou alguma força política, ele mesmo reconhece, né, olha, para todas as questões envolvendo pacto federativo, setores, questões regionais, era a reforma possível, mas a gente se pergunta, né, será que o que está ruim, pior não fica mesmo? Porque é verdade que o Brasil é um manicômio tributário, é verdade que tem tributo demais, complexidade demais, mas houve de fato uma grande simplificação que justificasse uma carta em branco, uma concentração ainda maior na União
e 2 sistemas correndo em paralelo até 2033? Será que justifica tudo isso? Eu acho que a resposta vai ser um retumbante não, e que cedo ou tarde, mais cedo do que muitos pensam, todos vão descobrir isso. O mercado costuma antecipar. Na hora que ficar claro que isso foi apenas aumento de carga tributária para o Brasil, que já tem impostos escandinavos para serviços africanos, não tenho a menor dúvida que vai começar a ter uma chiadeira grande e com toda razão. Cauty, vale lembrar que essas regras que foram aprovadas, bom, o texto ainda vai passar pelo Senado, né? Mas isso só deve começar a valer lá em 2027, vão ter aí regras de transição e só vai funcionar de forma plena lá em 2033. Mas você também enxerga que a gente está caminhando aí para um aumento de carga tributária? Eles calcularam em 26,5% essa alíquota padrão, inclusive colocaram essa trava, mas será que isso vai ser respeitado, Cauty? Não, definitivamente já sabemos que não vai ser respeitado. Muitos tributaristas com que eu falei já dão isso por certo. É impossível que essa alíquota de 26,5% do IVA, que lembramos, é a segunda mais alta do mundo. Somente a Hungria tem uma alíquota maior de 27%. Outros países onde se aplica IVA tem por volta de 20% ou até menos do que isso. Mas qual que é o problema? Essa alíquota, além de ser muito alta, tem muitos setores, muitos produtos que são isentos ou tem descontos, 40% paga menos, 40% a menos da alíquota, ou seja, tem muitas isenções que acabam pressionando os poucos produtos ou aqueles que sobraram, né, com a alíquota cheia, a cobrir basicamente toda a carga tributária, toda a arrecadação, boa parte da arrecadação que o governo espera obter com essa reforma tributária, ou seja, poucos produtos vão ter que pagar muito para poder permitir a compensação dos produtos que são isentos. É óbvio que não vai dar certo isso tudo. O governo vai perceber que a alíquota de 26,5% é baixa demais para poder arrecadar quanto espera e vai ter que subir isso. Por isso que os deputados deixaram muito claro para o governo que existem travas, que eles colocam essas travas, para limitar essa possível alta da carga tributária dessa alíquota. Só que essas travas podem ser superadas, podem ser retiradas em um momento, outra maioria congressual ou alguma portaria do Ministério da Fazenda. A gente está vendo muitas portarias sendo modificadas pela Receita Federal, por outros órgãos públicos, para tentar morder mais, né, tungar mais dinheiro dos brasileiros e aumentar a arrecadação. Vai ser a mesma coisa. O governo vai perceber que precisa de mais dinheiro e vai elevar essa alíquota ainda mais. Agora, a pergunta é, o que vai acontecer depois disso? A resposta é muito simples do ponto de vista econômico. Vai reduzir a atividade econômica, o PIB vai crescer menos, o brasileiro vai ter menos dinheiro no bolso para gastar, muitos setores vão parar de existir. Por exemplo, pequenos negócios já vão ter problemas logo de cara nesse momento de transição entre o velho sistema, o atual sistema, né, com 5 impostos, 5 tributos, e o novo sistema que vai ter que correr em paralelo, vai ser muito caro isso, vai demorar muito tempo para ter só um sistema, ou seja, vai ser um caos. E só para terminar, Paula, eu acho uma afronta para a democracia brasileira que demoraram 7 meses da votação da reforma tributária, 7 meses da votação dessa reforma para aprovar esta regulamentação e nos últimos 30 segundos introduziram novidades que nenhum deputado, não só o deputado Marcel Van Hatten que denunciou isso, mas nenhum deputado teria tido tempo hábil de ler. Ou seja, é mais um absurdo da série de absurdos que a gente viu nos últimos meses que o governo do PT está impondo ao Brasil. Já o arcabouço fiscal tinha sido aprovado dessa forma, ou seja, no último momento chega lá um texto desse tamanho, aprova muitas vezes por aclamação, ninguém leu, ninguém viu e não sabe o que está aprovando, e mais uma vez a reforma tributária seja algo importantíssimo para o futuro do Brasil, também ninguém leu. Eu duvido que tenha um deputado que saiba explicar para a gente nos detalhes o que votou com essa reforma tributária. Esse é o nível de absurdo que chegamos lá em Brasília e que é impossível não ficar indignados com aquilo que a gente está vendo. Olha só, Cauty, a gente vai conversar com o deputado Gilson Marques, que vai trazer um pouco dos bastidores do que ocorreu ontem na aprovação da regulamentação da reforma tributária ontem na Câmara dos Deputados. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui um trecho do vídeo do deputado Marcel Van Hatten, já citado pelo Consta e também pelo Carlo Cauty, que denunciou a aprovação aí dessa regulamentação às pressas, um texto com mais de 500 páginas que foi entregue assim em cima da hora, claro, sem possibilidade, sem chance dos
deputados se debruçarem aí sobre o assunto. Perguntava o que eu iria discutir. Porque esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui... Desculpa. Tem nem... Desculpa, presidente, mas... É isso. É isso. São mais de 500 páginas protocoladas às 2 da manhã. Tem nem condição agora de reordenar para ler. Olha, presidente, isso aqui é um absurdo. Nós não temos condição, deputada Adriana Ventura, de debater um texto desse, de discuti-lo. 2 da manhã foi protocolado isso aqui. Só para organizar quanto tempo vou levar agora. Impresso frente e verso, para poder olhar bem. Nem gosto de tanta impressão, tanta papelada, mas poder olhar rápido, para poder tentar entender alguma coisa, é assim. Então, presidente, isso aqui é um esculacho, com todo o respeito. A atividade parlamentar, como disse a deputada Adriana, que tinha que ter passado por 8 comissões. Esse rito, passarinho, a gente não pode aceitar esses grupos de trabalho que são criados. Não existe isso no regimento interno. E aí a gente ouve aqui na tribuna outro parlamentar dizendo que não tem aumento de impostos. Todo mundo sabe, aliás, o ministro Haddad esteve ontem na residência oficial com os líderes e disse que a alíquota é para que o Estado tenha o suficiente de impostos arrecadados. Ora, para o Estado ter o suficiente de impostos arrecadados, tem que cobrir os déficits. Para cobrir os déficits, vai ter que tirar mais dinheiro do bolso do cidadão. Não tem outra saída, ainda mais do jeito que esse governo gasta. Gasta e rouba. Tá aí, o triste resumo da ópera do que ocorreu ontem, né, Piotr? O deputado Van Hatten usou a palavra esculacho, né, para resumir o que aconteceu ontem com a aprovação dessa regulamentação da reforma, algo que vai impactar a vida de todos os brasileiros, e algo assim aprovado às pressas, e muita gente nem leu, nem sabe o que aprovou. Paula, o esculacho é contra cada um dos cidadãos brasileiros, e quem deu o esculacho foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse momento, como ele e o presidente do Senado tinham dado no texto principal da reforma lá atrás, e agora, momentaneamente, só a Câmara deu na regulamentação. Essa reforma é tão ruim porque, primeiramente, ela inverteu uma lógica, a lógica mais banal que poderia ser. Está se discutindo neste momento o quanto se precisa arrecadar de impostos, mas não se sabe exatamente qual é o custo que o Estado tem, porque a reforma administrativa deveria ter vindo antes. Nossa, isso é uma questão de lógica básica. Mas diante desses novos esculachos que nós estamos vendo aí, falar disso parece ser uma mesmice. Tá, mas é uma mesmice que não foi resolvida lá atrás. E aí nós temos 500 páginas de um negócio protocolado às 2 da manhã, que parlamentar tem condição de... Nenhum parlamentar pode ler um material desse, e não é só ler. Você tem que discutir, e o parlamentar vai buscar especialistas em cada uma das áreas para tentar entender melhor e propor uma alternativa. O assodamento da questão da reforma tributária vem desde o texto base. Foi assim também. Fizeram alterações em cima da hora. Eu vi parlamentares na época dizendo, mas eu não conseguia acessar, não abria lá o sistema para poder acessar. E não, vai votar, vai votar. Isso tem nome, esse esculacho. É Arthur Lira. E também Rodrigo Pacheco. Porque lá atrás, quando a Câmara fez toda aquela votação apressada, o assodamento, sem os parlamentares, o próprio Marcel, o deputado Marcel Van Hatten, fez essa denúncia à época, mas vários outros também fizeram. Se pensava da seguinte maneira, o Senado vai conter o absurdo da Câmara. Não, voltou pior do Senado. E aí qual a esperança tem o cidadão brasileiro esculachado pelo Legislativo nesse assodamento da aprovação de uma reforma tributária que está, 20, 30 anos esperando para ser feita, e agora você não consegue dar uma semana para um deputado olhar um texto de 500 páginas? Mas que pressa é essa? Sendo que nós estamos falando de um sistema tributário que colocaram um monte de coisa ali num texto constitucional que tem que ser discutido ali. Porque tem coisas que são passageiras ali. Será que todo mundo vai precisar, por exemplo, de benefício para isso ou para aquilo? Porque o que tem ali é benefício. Mas vou à alíquota. A Câmara, ela não é só... Ela é cúmplice do que está acontecendo. Ela é autora, mas é cúmplice também. Porque, vamos lá, ela vai lá e diz assim, aceita uma série de coisas.
Aí o governo, num golpe populista, Lula dizendo que agora foi ele que fez a concessão da carne para carne não ser taxada. Vamos lá, o relator era do PT, era contra. A Fazenda era contra. O governo era contra. Toda essa gente desobedeceu o Lula? Não, né? Não é só um esculacho, é um deboche com o cidadão brasileiro. Mas tem um pouco mais. Só para concluir, Paula. Tem uma trava para alíquota de 26,5%. O que isso quer dizer na prática? Quando bater ali, vamos imaginar, não tem mais imposto para arrecadar. Na média já bateu ali. E vai fazer o quê? Para de arrecadar. E o governo vai fazer o quê? Contingenciamento. Mas quem disse que vai fazer? Quem garante que isso vai acontecer? Então, esta reforma é exatamente teoricamente, podemos dizer assim, mas é um modelo da famosa lei que não pega. Vai ser, tal como o arcabouço, em menos de um ano, o próprio governo que o propôs foi lá e arrebentou o arcabouço fiscal. A reforma tributária só vai durar um pouco mais de tempo porque ela não vai entrar em vigor imediatamente, mas ela está pronta para ser rasgada. Silvio. Bom, acho que já foi tudo amplamente detalhado aqui pelos nossos colegas. Eu só quero então acrescentar em duas linhas. Bom, primeiro, a vigarice da esquerda, do governo, dos petistas, de quem mais tenta se apoderar da questão da inclusão de proteína animal. Foi uma emenda do deputado Rodolfo Nogueira, de Mato Grosso do Sul, que, aliás, é visto como um deputado anti-MST e ligado, evidentemente, ao agronegócio brasileiro, à agropecuária também. E aqui fica uma reflexão política. Arthur Lira não coloca nenhum projeto, ainda mais desta magnitude, em votação sem ter uma planilha com os votos mapeados um a um dentro do plenário. Um a um. Ele não põe projeto para perder. E até o dia 6, portanto, até o último sábado, segundo o jornal Estado de São Paulo, foram destinados 30 bilhões de reais em emendas parlamentares, porque dia 6 de julho era o último dia do prazo, quando começa a contar os 3 meses antes das eleições, e aí é proibido, a lei eleitoral veda a liberação de emendas parlamentares. 30 bilhões de reais, o maior valor da história para um único semestre, 60% de todo o bolo de emendas parlamentares destinadas em 2024 já pingou, a maioria em emenda PIX, pinga direto lá no caixa da prefeitura. O prefeito ainda tem tempo de usar, 30 bilhões. E a votação passou tranquilo, o Centrão votou.